Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionária desta Casa Legislativa, imprensa e visitante que nos honra com sua presença. Solicito ao secretário, vereador Fernando Ott, para que faça a chamada dos vereadores para fim de verificação de quórum. Laírton Hahn. Presente. Noiri João Cosma. Presente. Mário Rick. Presente. Mário Ribeiro de Freitas. Presente. Fernando Ott, presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohrschneiders. Presente. Constatando a presença regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos nossos trabalhos de hoje, da 7ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, hoje, 19 de março de 2018. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos apreciação e votação da ata número 65 de 2018, da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de março de 2018. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Leitura do projeto de lei legislativo. Leitura do projeto de lei legislativo número 001 de 2018. No grande expediente escrito: Adriano Klein, Noiri Cosma, Irme Schneider, Laírton Hahn, Darcy de Souza e Sérgio Antônio Suzin. Ordem do dia: discussão e votação em regime de urgência do projeto de lei número 006 de 2018 do Poder Executivo. Discussão e votação do regime de urgência do projeto de lei substitutivo número 004 de 2018 do Poder Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 003 de 2018 do Poder Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 005 de 2018, também do Poder Executivo. Na explicação pessoal, nós temos escrito por ordem Irmi Rohrschneiders e Fernando Ott. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 65 de 2018, da 6ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 12 de março de 2018. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está em discussão a ata número 65 de 2018 da 6ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 65 em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura das correspondências. Esta semana, então, não tivemos nenhuma correspondência. Então vamos para a matéria do dia. Temos só, então, os eventos previstos no calendário da ASE. Dia 24, baile de casais na linha Barra Grande. E dia 25, festa na linha Aparecida. E também, ainda no dia 25, festa esportiva na linha União da Serra. Matérias do dia. Peço ao secretário vereador Fernando Ott para que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 001 de 2018, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 001/2018. Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e agentes políticos da Câmara Municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
fica concedida a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo, bem como aos agentes políticos, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, a ser incorporado a partir de março de 2018. Artigo 2º. O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos do Poder Legislativo e aos agentes políticos correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018 e será de 1,81%, a ser calculado sobre o respectivo vencimento e incorporado a partir de 1º de março de 2018. Artigo 3º. Aplica-se no mesmo percentual de revisão geral anual descrito no artigo 2º os valores das gratificações estabelecidas no Decreto Legislativo nº 3/2015, atualizados de acordo com a Lei nº 1766/2017, de 17 de abril de 2017, a ser incorporado a partir de março de 2018. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2018. Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, 12 de março de 2018. Sérgio Antônio Suzin, presidente da mesa diretora, Adriano Klein, vice-presidente, Fernando Otto, primeiro secretário, e Mário Darcy Ribeiro de Freitas, segundo secretário. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo conceder a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo e aos agentes políticos, de acordo com o índice INPC, medido de 1º de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. A revisão geral anual é uma previsão constitucional e legal, prevista nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, bem como no artigo 70 da Lei Complementar nº 012, de 8 de setembro de 1997, Estatuto dos Servidores Públicos, e tem como prerrogativa a recomposição das perdas inflacionárias salariais dos agentes políticos e dos servidores públicos remunerados por vencimento ou subsídio, sem, contudo, incidir em aumento real da verba salarial. Desta forma, diante da garantia constitucional, solicito a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. Sérgio Antônio Suzin, presidente da mesa diretora, Adriano Klein, vice-presidente, Fernando Otto, primeiro secretário, e Mário Darcy Ribeiro de Freitas, segundo secretário. Então, esse projeto receberá o parecer jurídico e depois será encaminhado para análise das comissões. Grande expediente. Pela ordem, Adriano Klein, ocupa a tribuna para a palavra. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Sérgio Antônio Suzin, meus colegas vereadores, a vereadora, funcionários da casa e o público aqui presente. Vou usar hoje a tribuna para falar de alguns fatos que ocorreram semana passada, principalmente da ida dos meus colegas vereadores a Florianópolis. Primeiro quero parabenizar eles, que eles tentaram buscar, ou é obrigação dos senhores, buscar solução para os problemas do município de Iporã. Então é uma atitude louvável para cada vereador que vai em busca nesse sentido. Mas eu quero reprimi-los pelos fatos que foram noticiados tanto na imprensa escrita como falada de Iporã. Alguns fatos que são inverdades. Vou ler partes do e-mail que o deputado Dirceu Trecho, do PT de Santa Catarina, enviou para esses meios de comunicação.
Comitiva de vereadores de Porão do Oeste se reúne em Florianópolis nesta terça-feira, com diretores da Casan. Pelo que consta nessas fotos, não são diretores da Casan. São assessores. Um tal de senhor Continho e outro me foge a memória. E nesta foto que foi enviado para os jornais, foi colocado que o Aécio Bordignon participou. Não aparece, pelo menos na foto. Na sequência do e-mail do senhor Dirceu Dresch, uma liminar requerida pela administração municipal impede a execução do projeto. Vamos lá. Tem um processo sim correndo na comarca de Mondaí. Na ação inicial, ela pede ação ordinária para cumprimento de obrigação de fazer, com requerimento de medida liminar. Qual que é a medida liminar? Assim, por todos o exposto, requer o município de Porão do Oeste concessão de medida liminar a seja determinada a Casan para que proceda o abastecimento de todos os consumidores e porão-oestinos quanto da falta de água por intermédio de caminhões-pipa ou sistema equivalente, quando o sistema de captação ou distribuição apresentar problemas. Liminar A. Liminar B, a fixação de multa diária de R$5.000 pelo descumprimento de qualquer das determinações. E as duas liminares a administração perdeu, tanto em Mondaí como em Florianópolis. Então ele falta com verdade quando diz que existem liminares hoje bloqueando que a Casan faça a obra. A prefeitura entrou na justiça e obteve liminar que impede a execução dos trabalhos. O prefeito estaria dificultando a obra. Então, senhores vereadores, eu peço aos senhores que apresentem essa liminar. Eu os desafio, apresentem essa liminar onde que a prefeitura estaria impedindo de a Casan fazer a obra, de cumprir com suas obrigações, de fazer a melhoria. Senão os senhores passarão por enganadores do povo. Vão estar faltando com a verdade. Os senhores poderão usar esta tribuna, poderão usar os meios de comunicação e apresentar, aqui está a liminar. É um absurdo o que está ocorrendo. Sequência do e-mail do deputado Dirceu Dresch. É um absurdo o que está ocorrendo. A prioridade número 1 do município é a questão do abastecimento de água. E a prefeitura está retardando a solução. Nós, vereadores, viemos a Florianópolis esclarecer o que está acontecendo. Será que não teria sido mais fácil ter ido a Mondaí, buscado o processo e aí olhado o processo inteiro, visto que não tem liminar impedindo a Casan fazer as obras, do que ir para Florianópolis e construir esta falta de verdade que foi construída nos meios de comunicação. Interesses obscuros não podem retardar a solução. Seguindo o e-mail do deputado, Interesses obscuros não podem retardar a solução urgente para a falta de água na cidade, explica a vereadora Irme Rothschild. Qual que são esses interesses obscuros? A liminar, apresentem elas. Aonde que está essa liminar?
Eu peço, qual a moral do deputado Dirceu Dresch de falar disso? Essa íntegra ele postou no perfil dele. Teve pessoas que reagiram. Inclusive ele colocou o seguinte: Fernando, só vou colocar o nome dessa pessoa. Caro Fernando, está se comportando como agitador de torcida. Só que eu presenciei numa audiência no DINIT em São Miguel, onde o agitador de torcidas era o deputado Dirceu Dresch. Antes de iniciar a audiência, que era para resolver a questão dos asfaltos, que era com o superintendente do DINIT, começou com Celso Maldaner e ele convidou todos os deputados do oeste de Santa Catarina, ele convidou, inclusive o Dirceu Dresch. Eu estava nessa audiência. Então, vereadora Irme, eu presenciei ele conversando com as pessoas que depois fizeram arruaça naquela audiência pública. Quem que então está com interesses obscuros nesta situação? Esta é uma situação da ida de vocês a Florianópolis. Outra questão, quero também, novamente, elogiá-la, vereadora, pela atitude da recolha de lixo no Rio Pirapó, porque é uma ação necessária, mas eu preciso reprimi-la por talvez desencadear problemas para agricultores. A senhora, no uso na rádio, falou que tinha embalagens de agrotóxicos no rio. Todo agricultor sabe que precisa prestar conta dessas embalagens de agrotóxicos. Vereadora, se o Ministério Público escutou a sua fala na rádio, e se ela mandar fazer um pente fino para ambientá-lo, ou sei lá, o órgão fiscalizador, e esses agricultores talvez não tenham largado embalagens agrotóxicas no rio, mas não estão em dia com sua prestação de conta, a senhora já imaginou o que vai ocorrer com esses agricultores? Vereador, eles serão multados. Mais um minuto. Seria isto, presidente. Obrigado. Próximo a usar a tribuna, vereador Paraguaio. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente da casa. Em nome dele, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar o povo presente, o povo que está nos prestigiando com sua visita, o presidente da AMEOSC, o seu colega. Eu vim falar um pouquinho sobre a abertura de ruas e nivelamento. Aquela rua do 1º de Maio, Eduardo Fetter, João Paulo I, Eduardo Rodrigues, Quirino Piran. Essas ruas estão sendo abertas, niveladas, lógico, está dando um pouco de transtorno para a população, porque tem partes que vai ser tirado o barranco, tem partes que vai ser aterrada a rua, mas eu vim esclarecer que são ruas que estão sendo abertas para o bem da população. Então, nada é feito sem dar um certo transtorno. Então, essas ruas vão ser cascalhadas, vão ser feito os acessos de todos os moradores, vão ser cascalhados até na porta da casa, se for necessário. Então, são bases que estão sendo feitas para futuramente ser feito o asfalto. Então, nós estamos contando com aquele financiamento que essa casa aprovou, para após ser asfaltadas. Tendo outras ruas também, que já estão na lista, que é aquela entrada que vai para a FAIC,
tem aquela outra estradinha logo após o posto, tem a rua do cemitério que vai ser toda ela alargada e cascalhada, vai ser deixada uma base. Então nós estamos contando com esse financiamento para todas essas ruas serem feitas. E outra coisa que eu ouvi essa semana, que não gostei muito, é referente à minha pessoa, que tem alguém falando que eu vou saltar fora do partido. Quero deixar muito bem claro que eu sou PMDB, mas roxo, quero morrer como PMDB, jamais saltarei fora do meu partido. Então, se tem algum vereador falando por aí que eu vou sair, está muito enganado. Seria isso, presidente. Convido a vereadora Irma Schneider para usar a tribuna. Quero aqui saudar o presidente Sérgio Antônio Suzin, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos honra com a sua presença e aos colegas que nos prestigiam hoje nessa sessão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à mesa diretora que nos autorizou a participar do congresso da UVESP, que os colegas vereadores também estiveram, que foi de suma importância, foi tratado de diversos assuntos muito pertinentes que a gente se pega todo dia, no dia a dia das funções de vereador. Então, era muito bom para mim, no meu conceito, foi muito bom o seminário que a gente participou nesses dias. Então, também a gente, aproveitando a oportunidade, a nossa ida a Florianópolis, a gente, como vereador, procurou auxílio, sim, de alguns deputados para nos auxiliarem, para nós conseguirmos trabalhar na questão da falta de água que o nosso município vem sofrendo. Então, já é um caso dá para se dizer, de calamidade pública, quando uma casa fica 3, 4 dias sem água. E é o que está acontecendo no nosso município. E a gente foi com o propósito de saber da Casan qual é a perspectiva deles, até que dia eles vão ficar anunciando uma coisa, depois é outra coisa, enquanto isso quem sofre é a nossa população. Então o objetivo simplesmente era de ouvir da Casan, para eles nos colocar a par qual é a situação real que a Casan, a proposta real que a Casan tem. Então lá a gente tinha assim a presença do Aécio Bordinhão, ele só chegou um pouco mais tarde, então aquela foto que foi publicada ele ainda não estava, mas a gente tem outras fotos que ele realmente estava. Então a gente ouviu deles várias situações que tratam da água de Iporã e realmente a gente viu que tem várias coisas ali mal esclarecidas. Uma pessoa fala assim, outra fala assim, e em cima disso a gente cobra uma solução imediata, porque o povo não pode continuar pagando o que está acontecendo em Iporã. E por isso mesmo, hoje eu protocolei nessa casa, tentei protocolar já antes, mas ainda faltava alguma coisa, mas eu já estou anunciando aqui que eu vou estar entrando com um protocolo pedindo uma audiência pública, para nós tratarmos do assunto da água. E para isso a gente convida a Casan, a gente convida a administração municipal, o Ministério Público e a Câmara de Vereadores. Conto com o apoio dos colegas vereadores para a gente chamar todas essas pessoas e mais a população para nós debatermos a questão da água e cada um dizer qual é a parte que deve cumprir e de que forma deve cumprir, inclusive com prazos. Exigindo que o Ministério Público dê prazos, porque o que a nossa população está passando não é justo. Não podemos permitir isso por muito tempo, porque isso é uma questão que tem que ser tomada atitude. Então, seria isso, senhor presidente, que eu tenho a colocar na minha explicação. Obrigado. Convido agora o vereador Laírton Ham para usar a tribuna. Cumprimento aqui o presidente da casa, vereador Sérgio Suzin, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, presidente da Abiosque, seu colega vereador, que se sintam bem-vindos a essa casa. Quero aqui também falar um pouco do mesmo assunto
mas olhando de um ângulo que a gente trabalhou nesses últimos anos aqui na Câmara de Vereadores, e antes de ser vereador, a gente já acompanhava a questão da água de Iporã do Oeste. Na semana passada, o caro colega vereador Mário Reco, do PSD, partido do governador, falou bem grosso aqui, colocou muitas acusações indiretas contra o nosso prefeito, e agora eu quero saber o que ele fez, o seu candidato a prefeito fez, para ajudar a resolver o problema da água de Iporã. Eu sim estava sentado há 7 anos atrás, quando Raimundo Colombo era candidato a governador, lá em Itapiranga. A Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira, Lúcio Malman, Adélio Marques e eu sentado na mesa de almoço, e a gente dava na época com dificuldades de conseguir acordo para apoiar Raimundo Colombo para o governo, aqui em Iporã. Aí o governador pediu, na época o candidato pediu: caro colega prefeito Adélio, o que eu posso fazer por Iporã para o povo me apoiar e ajudar esse município? Resolver o problema da água. Isso é quanto em valor? 1.700.000 há 7 anos atrás. Sabe qual foi a resposta do hoje governador em férias? Isso é o mínimo que vou fazer por Iporã. De forma assim bem simples, isso é o mínimo que vou fazer por Iporã. Era para uma gestão, ele estava lá quase 2 gestões. O que aconteceu nessas 2 gestões? Se reelegeu, apareceu em Iporã só de helicóptero, e eu estava lá, colega vereador. O senhor, quem sabe, não estava lá, porque às vezes na política tem gente que só aproveita os atalhos para conseguir chegar no poder e negociar cargos. Essa é a situação. Quando ele apareceu de helicóptero no gabinete do prefeito, nas vésperas nós realizar 1 ano antes da FAIC de Iporã, lá na mesa, com a presença da imprensa, ele pediu: prefeito, quais são os pleitos de Iporã? Isso aqui, colocou todas as situações. Mas de imediato, o que posso fazer por Iporã? Nós gostaríamos de asfaltar o pátio dos nossos ginásios, que nós vamos fazer a feira no ano que vem. Onde está o contrato? Onde está o papel? Assinamos aqui mesmo, chama a imprensa, todo mundo fotografou, ele assinou. Nada, gente, nada. Estão lá, abaixo de Prita hoje ainda. Era 1 ano antes da feira, nós estamos praticamente 1 ano e meio da feira de novo. E o colega antes ainda me respondeu: eu não prometi resolver o problema da água. Mas quando sentaram então com o Tito Cujo, governador, que hoje está de férias, o que pediram para Iporã? Então, sinal que não pediram, porque não teve coragem de dizer sim para vocês. Agora ficou 1 ano sem receber o nosso prefeito, sem conseguir uma audiência, um prefeito. O senhor teve audiência. O senhor teve audiência, por que não levou o prefeito junto? Então, essas pessoas que só se aproveitam de momentos políticos para usar discurso e de casa em casa no fim de semana, sim, mas na hora de agir, escondem-se da população de Iporã do Oeste. Outra situação que me chama a atenção, realmente, os colegas vereadores, que hoje estão nesta casa, estiveram em Florianópolis e plantaram tanta mentira na rede social. Quero ver eles apresentar um ofício, quando colocam lá que agora sim vai ser resolvido o problema da água de Iporã. Apresentem um ofício de uma autoridade que assinou isso para vocês. A imprensa, a rede social não foi feita para isso. Cadê a verdade, gente, dos fatos? Vocês sabem que estamos a um passo sim de resolver o problema da água de Iporã, porque o governador que está lá hoje é do PMDB, e quem fez por Iporã nesses últimos 20 anos é o PMDB. Era asfalto de Mondaí para Iporã, de Iporã para Mondaí, ninguém teve coragem de fazer, mas o PMDB fez. Era uma avenida aqui que parecia mais, em dia de chuva, açude para pescar. Era governo, ninguém resolveu, o PMDB fez. E eu tenho certeza, quem vai fazer também resolver o problema da água de Iporã é o PMDB. Então, agora existe muita especulação. Agora, ainda fala em audiência pública. Tem sim uma audiência marcada para dia 4 de abril em Mondaí, onde vai dar o juiz, Ministério Público, o Cação e o nosso prefeito, para tratar sim de uma questão lá. Mas eu tenho certeza que quem vai resolver o problema da água de Iporã é o nosso prefeito Lúcio Malman, sentado com a mesa do governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, do PMDB. Eu me lamento muito quando esse deputado, Dirceu Trecho, sumido de Iporã do Oeste, por que não veio aqui para pedir como é que era a situação? Se ele colocou isso no Face dele, alguém levou a mentira para lá. Porque pelo que ele botou ali, alguém daqui trouxe a mentira, e ele divulgou, infelizmente. Então gostaríamos que ele então aparecesse na nossa imprensa,
que pelo menos, né, está se mostrando mais compatível, ouvindo os dois lados, porque ele mostra a verdade, então, de quem é que trouxe essa falsa informação para ele, para ser esclarecida. Então, é um ano eleitoral, então esses deputados que caem agora, eu comparo eles muito com o nosso governador de férias, Raimundo Colombo. Falam bonito, sentam na mesa, aparecem na foto, mas não fazem por Iporã. Obrigado. Próximo a usar a palavra, o Darcy de Souza. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, nossos colegas vereadores, nossa vereadora, servidores dessa casa e o público que se faz aqui presente, né? O presidente da IOSC também, que nos honra hoje com sua presença. Mas a gente também queria colocar um pouquinho sobre a nossa viagem, né? Que a gente teve essa audiência na Casan. Então, aqui as conversas nessa tribuna, elas sempre se contradizem, né? Então aqui o nosso prefeito de Iporã, ele sempre diz que ele nunca foi atendido em Florianópolis para resolver o problema da água. Não sei. Aí eu quero dar os parabéns para a nossa vereadora Hermi, né, que nos organizou essa agenda, né, e pegamos deputados e fomos lá, nós tivemos um bom atendimento mesmo, né. Eu acho que o nosso prefeito, como ele alega nas redes sociais e na nossa rádio aqui nos meios de comunicação, ele também sempre diz que o governador não atende. Mas e os deputados? Ele tem a bancada dele, né? Tem a bancada dele, eu acho que ele deveria pegar e ir lá e resolver o problema, né? Mas ele não fez isso, vocês sabem por quê, população de Iporã? Porque ele não quer resolver o problema da água. Se ele quisesse, ele tinha resolvido. Porque a nossa população de Iporã está vivendo uma calamidade pública hoje, por questão de água, né? Porque se não tivesse água, a gente ia procurar em outros lugares, mas nós no nosso rio Pirapó tem água, e a Casan quer investir, e quem não deixa ele. E para vocês terem a prova disso, a população de Iporã sabe, que dia 7 de dezembro, eu estava em Florianópolis, eu levei um ofício. E o que eu coloquei no ofício? Eu fui servidor da Casan e conheço bem a realidade lá. Lá a água existe, só que hoje está faltando vontade tanto da parte municipal como estadual, né? E quando a gente levou esse ofício, né, e mais agora o reforço dos outros 3 colegas vereadores, né, a gente vê que a situação vai ser resolvida, né? Já anunciei aqui esses dias atrás, né, que a gente deveria não ligar no 0800 lá, ligar na promotoria pública, e tem muita gente fazendo isso aí, né? E como a gente colocou lá, água tem, não adianta ter água se não tem reservatório, não adianta ter reservatório se não tem água, e nós temos. Isso aí Iporã tem, água tem, é só fazer os reservatórios. Mas para deixar bem claro para a população de Iporã, que aquele ofício que a gente entregou dia 7 de dezembro a eles, e a gente entrou em contato com o diretor de Chapecó, seu Écio Bordião, e ele nos prometeu que a partir do dia 8 de janeiro ia começar a colocar a rede nova para trazer a água lá do Pirapó. Ia triplicar quase a quantidade de água que vinha para a cidade. E acertou, só que ele me disse assim: vamos ver se o prefeito cede a máquina para abrir as valas, né? Aí é mais rápido. E se o prefeito não ceder as máquinas, nós vamos ter que fazer uma licitação. Aí vai uns dias, né? Aí o que a gente colocou para ele, né?
Mas a Casan tem uma reta escavadeira em São Miguel do Oeste. Então, beleza, daí já ele achou uma saída, achou uma alternativa, né? A gente discutiu isso junto com os servidores da Casan. A Casan pediu para o prefeito, o que o prefeito fez? Como é que ele quer resolver o problema da água de Iporã? Ele negou as máquinas. Negou as máquinas para abrir. A Casan começou a cortar meio fio. A reta já estava carregada para trazer aqui. O prefeito entra com um mandato de segurança, né? Então ele quer resolver o problema da água? Não. Ele quer matar a população de sede, né? A Iporã hoje é uma calamidade. Vocês imaginam, no estado ou no Brasil, um município ter que ameaçar de parar as aulas por não ter água? É triste, mas isso está acontecendo, né? Está acontecendo. E daí outra situação que o colega Paraguai colocou do bairro ali, né? A gente recebeu muitas queixas da população e convite para ir lá olhar. E a gente foi olhar lá. Eu não sou contra fazer o serviço, mas que se planeje antes. Como dizia o prefeito quando eu estava aqui, falta de planejamento, né? Você planeja, né? Pega e faça, né? Tá lá o pessoal tudo mexeram, reviraram para tudo as ruas, não aprontaram nenhuma. Não aprontaram nenhuma, o pessoal está tudo sem saída, ninguém tem como sair. Pega, faça uma, né? Apronta um pedacinho, todos têm saída, depois apronta aquela, pega outra. Reviraram. E o mais triste é que colocaram os tubos nas ruas e desenterraram esses tubos, né? Tocaram de tirar tudo. Está lá para quem quiser olhar, né? Então é lamentável, a situação de Iporã hoje está lamentável. Não tem nada funcionando. Nada está funcionando. O asfalto, né? Que o prefeito conseguiu só 100 mil reais. A gente conseguiu numa emenda do deputado Patrício Dessa para fazer 2 ruas. Vocês olhem lá perto do ginásio, a situação que está. O prefeito mandou lavar as ruas para fazer o asfalto. Mandou lavar as 2 ruas, né? E vocês sabem quanto é que custou, né? E até hoje nada, né? Acho que vai responder um processo por improbidade administrativa. Nisso ali, com certeza, merece, tem que receber, né? Tem que receber. Então ele mexe para cá, mexe para lá, quer fazer asfalto, não fez nem aquelas 2 ruazinhas pequenas, que receberam 100 mil reais, né? Não sei o que ele está pensando, né? Mas eu quero dizer para a população de Iporã que o prefeito não vai resolver o problema da água, mas a população unida e que está apostando em nós hoje, né? Que está acreditando no povo de Iporã, está acreditando numa promotoria pública, numa justiça, né? E dia 4 tem audiência, né? E com certeza vai sair de lá e o prefeito vai ter que marchar certinho. E vamos resolver o problema da água. Obrigado. Próximo a usar a palavra, daí o vereador Sérgio Suzin. Quero aqui saudar os colegas vereadores, a vereadora, os funcionários desta casa e o povo aqui presente, especialmente os colegas vereadores de São Miguel, que se faz presente junto com nós aqui hoje. Quero dizer o seguinte a respeito da água. Não tem coisa mais ruim do que ficar sem água. A situação da água aqui em Iporã não é dessa administração. Isso já vem de 10 anos para cá. Não sei como é que o Pirapó está suportando ainda esse tempo. O Laírto falou que há 8 anos atrás estava em Itapiranga com o governador. Eu estava lá 4 anos atrás e o Paraguai estava também. Para a reeleição do governador. O que vocês precisam? Água, solução da água. Pode ficar tranquilo que esse problema será resolvido. Nós acreditamos, nós confiamos, nós falamos para o nosso povo que a solução já está perto. Mas o governo falhou com nós. Me parece que o colega vereador Mário, que é do governo, naquela época nem estava lá. E nós fomos lá para fazer campanha para ele. Por isso, agora eu acho que deve estar próximo de resolver o problema da água. Esperamos que nessa audiência do dia 4 em Mondaí surja frutos. O prefeito que pediu essa audiência, para nós é só lucro. Tem que mexer com o promotor, porque não adianta ir lá com os deputados. O deputado nunca aparece aqui, depois quando chega na hora de pegar o pão, eles estão lá para comer daí, para tirar a casquinha deles.
Presidente, me concede uma parte? Sim. Só colocar... O vereador Darcy antes colocou que lá nessa audiência em Mondaí, o prefeito teria que entrar na linha, ou a administração teria que entrar na linha. O ré, nesse processo, é a Casan. Então, a justiça tem que colocar a Casan na linha. Então, o senhor Darcy está desvirtuando novamente essa situação. Não é o prefeito que não está querendo que se solucione. A justiça tem que colocar a Casan na linha e fazer com que a Casan faça ações de investimentos. Até pediria que a vereadora, quando do encontro ou do governador anunciando o Fundão em São Miguel do Oeste, a senhora estava presente, correto? Pelo que me consta, a senhora até filmou o prefeito fazendo os pedidos para o governador. Então, que a senhora também apresente para provar que o prefeito nunca foi contra que a Casan investisse em Porã. Seria isto, companheiro. Obrigado. Obrigado. Dizer também que de 10 anos para cá foi renovado o contrato com a Casan para 30 anos. E interessante que lá não houve nenhuma cláusula de fazer um plano de investimento nesses 30 anos. Por que não colocaram cada 2 anos investir 500 mil reais? Hoje nós não tínhamos problema de água, estava solucionado o problema, mas não se colocou nada. E quem renovou o contrato foi o ex-prefeito, quando ele era prefeito na outra vez. Tivesse feito isso, hoje nós não tínhamos problema de água. E também o Pirapó não vai suportar 3 vezes a mais do que está. Isso ali ele já está no limite, já aguentou demais. Tem que trazer água de outro lugar, não para resolver para 2, 3 anos. Nós queremos resolver para 50 anos, para sempre. Seria isso. Muito obrigado. Ordem do dia. Coloco em única discussão o projeto de lei número 006 de 2018, que autoriza o reajuste nas mensalidades pagas à MEOSC e da outras providências. A palavra está livre. Sim. Só comentar que, como relator da Comissão de Legislação e também de Finanças, nós analisamos o projeto e já vem, além disso, a princípio estaria tudo certo. Isso é uma proposição também dos outros municípios já, que eles definiram isso em assembleia, já na MEOSC, entre os prefeitos. Então, que esse reajuste de 5% vai ser para a contratação de um funcionário que estaria fazendo a parte da contabilidade e também para fazer melhorias na própria entidade. Então, nós analisamos e estaria tudo de acordo dentro, correto para ir à votação. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o projeto de lei número 006 de 2018. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de lei substitutivo número 004/2018, que altera a lei municipal número 1809, de 19 de dezembro de 2017, e da outra providência. A palavra está livre. Senhor presidente, avaliando esse projeto de lei, eu cheguei à minha conclusão, onde que essa taxa de R$100 pago para o agricultor para a recolha do animal morto, eu acho isso um pouco injusto, porque eu representando a agricultura, e hoje nós estamos numa situação muito crítica, principalmente aos criadores de gado da bacia leiteira,
que nós estamos trabalhando no prejuízo. E quem sabe a situação, quando hoje o animal fica doente, o agricultor deve chamar o veterinário, e o veterinário dá o seu laudo com remédios. E o agricultor, conforme o caso, ele gasta até R$500 em medicação no animal. E ainda se chega a morrer uma vaca, um boi, ou principalmente as vacas, que hoje tem mais que tem na propriedade, o agricultor perde o tratamento, R$500 mais ou menos, perde o animal, hoje o animal, uma vaca, considerado no valor de 4, 5 mil reais, que é o custo, e o agricultor então para a administração fazer a recolha, tem que pagar mais R$100 em cima disso. Então eu acho que isso não é justo. Esses R$100, essa despesa devia correr por conta da nossa taxa da administração municipal no setor da agricultura. E que nós sabemos que estava sendo feito uma escavação com a escavadeira, indo para a agricultura, indo lá na propriedade do agricultor, e conforme a distância a reto, ela gasta mais que R$100 pela ida, com combustível, com o operador, até na propriedade e na volta. E esse serviço estava sendo feito gratuito. Então, nada mais justo que esses R$100 também devia ser por conta do nosso setor da agricultura. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Presidente, este projeto, na verdade, é um substitutivo ou inclui alguns artigos no projeto de lei 1809. Ele fixa essa taxa sim, mas pelo que eu estou lembrado daquele projeto 1809, de 19 de dezembro de 2017, o Poder Executivo, o prefeito, está autorizado a não cobrar a totalidade dessa taxa. Ele pode bancar 70%, 60% ou até 100%. Mas pelo que me consta, o prefeito quer bancar 70% dessa taxa, sobrando 30% para o proprietário, que vai fazer, o proprietário, dono do animal, que vai ter que morto na sua propriedade e que vai ter que contratar a empresa que faz essa recolha desses animais. Então é isto que eu me lembro desta lei 1809. Então, e ainda, pelo que eu me lembro nela, o prefeito pode alterar todos esses valores por decreto. Então não quer dizer que o agricultor vai ter que pagar esses R$100 nessa taxa. Essa taxa só vai ser incluída na lei 1809. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente o colega Adriano foi feliz em esclarecer essa parte, que fica fixado depois por decreto do prefeito a porcentagem do agricultor. Essa situação dos R$100, ela é que tem que para conseguir a lei se enquadrar na lei, né? Então eu vejo assim o custo, se é 70%, se é próprio 90%, eu sou agricultor, eu tenho hoje 50 cabeças de gado na propriedade, a ideia é botar 80, com certeza o índice de morte por ano chega a 4, 5% de animais. Então eu vejo assim, não existe lugar na propriedade para enterrar um animal. Ou é na divisa, ou é perto da casa, perto da fonte da minha propriedade, ou da fonte da propriedade do vizinho, perto do rio. E fora o transtorno, ele morre depois da época de plantio, tu tem que chamar a retro, ela vem lá, eles fizeram sim o serviço de graça, era feito de graça, mas a destruição de milho e o próprio lugar onde era enterrado era inapropriado depois, mas para utilização de produção. Então eu vejo assim esse avanço de nós conseguir trazer esse caminhão para resolver esse problema
e fazendo ela em lei, é um grande avanço ambiental e também uma questão de saúde pública para a nossa população, e com certeza isso aí vai trazer mais segurança na propriedade para os nossos agricultores. Obrigado. Continua a livre a palavra. Senhor presidente, o projeto de lei, esse projeto de lei que está sendo alterado agora, eu me aprofundei mais e conversei com vários outros municípios, porque a maioria dos municípios, como os colegas vereadores aqui sabem, estão aderindo a esse projeto. Então, considerando a dificuldade que os agricultores estão tendo, eu tenho plena certeza e convicção que nenhum agricultor, por falta de interesse em manter os seus animais vivos, deixa morrer algum animal. Então, eu pediria a sensibilidade. O prefeito está pedindo que ele queira sempre por decreto dizer o percentual que ele vai pagar. Então, eu gostaria que fosse isentado o agricultor de pagar essa taxa, porque mesmo a lei diz ela pode ser alterada e pode ser por decreto o prefeito fazer diferente. Então, eu sou contra o agricultor estar, neste momento, pagando taxa para a recolha dos animais, pela dificuldade que está se atravessando na agricultura. Então, meu voto é contrário por não ter essa posição do prefeito em arcar com toda a despesa no momento. Seria isso, senhor presidente. Continua a livre a palavra. Senhor presidente, eu também quero deixar minha fala sobre isso. Eu acho que é muito bom esse projeto dessa recolha de animal. Eu acho que isso é um projeto muito bom, não contamina o meio ambiente. Mas assim, né, nós já tinha a lei uma vez que se cobrava meia hora para enterrar um animal. Aí veio um projeto para essa casa e se criou a lei com a isenção, que o agricultor não paga mais nada. Então se usou tanto que nós ocupava 2 retos para enterrar esses animais, e com isso ali ia se diminuir o custo com essa recolha de animais. Então a única coisa que o agricultor tem direito hoje ainda, que esse governo não tirou do agricultor até hoje, é esse direito de enterrar o animal de graça. O mais ele tirou tudo. Todos os programas que nós tínhamos nos anos anteriores, todos os prefeitos criaram programas bons, e esse prefeito destruiu tudo e está tirando o último nosso, que é a de enterro de animais. E eu acho que, como diminui o custo de enterrar com as retos e recolher, que fosse feito gratuitamente, porque o agricultor gasta primeiro para recuperar o animal, depois perde o animal. É triste, né? Aí. E às vezes tem gente que perde não só um. Às vezes nós já tivemos propriedade que foi enterrado 5 animais num dia, né? Então isso se torna pesado. E a agricultura está sendo tão pouco valorizada nessa administração que a maior receita do município de Iporã do Oeste é a agricultura. Aqui paga a maior percentual do nosso salário dos vereadores e do prefeito é a agricultura, né? E o que o agricultor tem? Pagar salário para o prefeito, com a maior receita do município, pagar salário para os vereadores, né? É lamentável. E por isso meu voto é contra. Continua a livre a palavra. Presidente, senhor presidente, os colegas vereadores, aos aqui presentes, esse projeto de fato ele é muito importante, né? Que com essa recolha do animal, então a gente está diminuindo a poluição do meio ambiente, dos nossos lençóis de água, né? Tudo isso. Mas também não gostaria de criar mais uma taxa para o nosso agricultor. Então, nesse sentido, a gente vê que, em forma de decreto, eu não gostaria de dizer um meu sim a esse projeto por causa disso. Precisaria uma isenção de 100%. Obrigado. Continua a livre a palavra.
Coloco em única votação esse projeto de lei número 004/2018. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Senhor presidente, meu voto é contrário. O meu voto também é contrário. Meu voto também é contrário. Está aprovado por maioria de voto. Mas eu voto a favor. O projeto? Então, maioria? O presidente só vota em caso de empate. Então, com o meu voto, eu falei que a maioria venceu. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 003/2018. Dispõe sobre a desafetação da área urbana de uso comum e da outra providência. A palavra está livre. Por questão de ordem, presidente, gostaria que esse projeto também de desafetação da rua fosse votado em única votação. Haja visto que a obra do CRAS é uma obra importante para o nosso município e que esse convênio com o Estado, foi o Estado que procurou o município para a liberação desse dinheiro, então a gente tem que fazer a nossa parte de arrumar o terreno para o quanto antes para o Estado começar a obra. Coloco o pedido. Não, ele fez o pedido. Continua a discussão? Não. Vamos votar o pedido do colega vereador em votação. Coloco o pedido de urgência em votação. Quem estiver a favor. Discussão. Não, está certo, é em votação. O pedido não é discutido. Certo, o pedido não é discutido. O pedido não é discutido. Não. É em votação. É o pedido só, não é discutido. Eu acho que vocês estão sabendo demais. Tá, então coloco em votação o pedido de urgência do vereador Laírton. Quem está a favor? E é nominal. Quem está a favor, sim, e contra, não. Laírton? Sim. Noiri João Cosma? Sim. Mário Recker? Não. Mário da Silva Freitas? Não. Fernando Otto? Sim. Adriano Klein? Sim. Darcy de Souza? Não. Irmir Schneider? Não. Então, sim, está aprovado o pedido de urgência. Sim, o meu voto é sim, está aprovado. Coloco o pedido de única votação do projeto de lei número 003 em discussão. A palavra está livre. Agora, a palavra está livre do projeto. Em discussão. Senhor presidente, sim. Gostaria que aqui faltassem ou pelo menos soprassem com mais respeito com a vossa autoridade aqui na Câmara. Vereadores que interferem nas palavras do presidente são uma vergonha para essa casa. Tem que pedir autorização para falar e não agir e interferir na leitura da nossa carta aqui que o senhor tem, para cada vereador sabe a atuação dele. Então eu lamento e ficam rindo e te puxando. Isso é uma vergonha para essa casa, quando temos vereadores de outros municípios, quando o vereador falta com respeito nessa casa. Mas em relação à desafetação dessa rua, para a população entender, essa rua hoje não existe. Então, futuramente, ela sim estaria existindo quando uma área ainda localizada na cidade, em torno de 3 hectares, eu nunca pedi exatamente, de uma área hoje rural, aí sim ia ser criada essa rua pelo plano diretor, já está fixado. Mas o interesse público na desafetação dessa rua é que o CRAS vai ser construído, então, rente ao posto de saúde hoje, o que facilitaria a administração dessa casa, porque o responsável em administrar o CRAS também é o secretário de saúde. Então, estando essa casa ao lado, e o resto desse terreno seria aproveitado para estacionamento. E futuramente, com toda certeza, a desapropriação e feito a urbanização desse lote de 3, 4 hectares, fica uma área pública para o município. Isso é em porcentagem, isso vai ser uma grande porcentagem. O município sempre tem o direito de escolher onde fica a área pública.
E com certeza nos planos que a gente tem como área pública lá, é pedir que fique localizado junto ao terreno hoje do posto de saúde, do CRAS, o direito da área pública do município. Então, com isso, nós estaremos concentrando lá futuras construções, quem sabe um centro público, ou seja, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, poderia ser toda feita num terreno, num espaço público. Então, a gente vê com bons olhos essa desafetação e, com certeza, se fizermos o quanto antes, hoje a aprovação, o Estado já estará começando a obra. Obrigado. Continua livre a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Então, essa desafetação dessa rua, ela está sendo confundida com a população de Porã do Oeste. Eu estive presente aqui na audiência pública para a desafetação daquela rua. Nós, todos, colegas vereadores, aprovamos aqui em regime de urgência, lá no mês de dezembro, a aquisição da área entre o posto de saúde e o cemitério municipal. No nosso município, a gente tem um plano diretor. E lá naquele plano diretor, aquela rua já está projetada. E mesmo naquele dia da audiência pública, a gente teve 3 pessoas aqui se manifestando e colocando a situação que hoje nós temos lá no posto de saúde e lá no hospital de Porã. Nós temos a Rua Rio de Janeiro, que todos muito bem conhecem. Ela é estreita, ela não tem estacionamento dos 2 lados, é difícil lá a circulação. Se um dia, por infelicidade, acontecer um grave acidente, alguma coisa de maior relevância, como é que vão circular as ambulâncias? Então, a outra alternativa seria a Rua da Padaria Schneiders, que também todos nós temos conhecimento que é uma rua de difícil circulação, porque é estreita também. Então, essa projeção dessa rua, ela é muito importante. Eu penso que a gente deva manter aquela rua assim, que ia desafogar o trânsito, que entra lá no posto do Papagaio e dá acesso ao cemitério, ao posto de saúde, ao hospital e tudo isso. Uma vez que nós aprovamos nessa casa a aquisição de área de terra para a construção do CRAS lá próximo àquela rua. Então, essa desculpa, essa preposição ali de querer colocar agora o CRAS nesse lugar ali, não funciona. Nós já compramos, nós já autorizamos a comprar outra área de terra. Agora querem tirar aquela rua para passar essa área de terra para o governo estadual. Para mim, não fecha. Eu sou contra esse projeto. Seria essa a minha palavra, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, esse projeto de lei, para mim, ele é um retrocesso. Isso é voltar no século passado, fechar ruas. Uma rua que nem ela já está projetada. Então ela dá um fácil acesso à SC, ao asfalto ali da avenida que segue. E jamais nós poderemos pensar tão pequeno hoje, fechar ruas. A gente vê que no futuro, para nós de repente não vamos viver isso, mas daqui a 20, 30 anos, com certeza as pessoas vão se lembrar de nós, que tínhamos pouca visão do progresso de Porã, e fechar uma rua dessa natureza, que dá um fácil acesso ao nosso hospital, ao posto de saúde. Então é de suma importância, sabendo que essas outras ruas, Rio de Janeiro, Tonha ali, são estreitinhas, a circulação é lenta ali, com curvas, esquinas, e essa rua daria reto, quase reto no hospital. Então, a gente falando até com os bombeiros, eles defendem muito de não fechar essa rua. Não pensando hoje em nós, a gente tem que pensar grande, tem que pensar no futuro. E se construir nessa rua, vai estar sempre trancada, impedida, né? Ou usar para estacionamento. Então, não concordo com esse pensamento, essa ideia de trancar, fechar essa rua, que depois não vai ter
passagem para o hospital, que vai ser, não pensando em nós, como falei antes, mas daqui a 20, 30, 50 anos, vai ser muito importante. Então nós vamos ter aquelas ruas que nós temos hoje em nossa cidade, ruas estreitas. Hoje já se cria mão única, né, aqui na cidade, porque no passado as pessoas não pensavam que Porã seria o que é hoje e o que vai ser no futuro nesse sentido. Obrigado. Continua livre a palavra. Também queria deixar minha posição sobre este projeto. Eu também analisei ele minuciosamente, fiz a visita em loco lá, olhei o terreno, a situação lá do terreno, a quantidade de terra que teve que se mover, o material. A gente sabe que se abrir uma rua lá, ela vai ficar uma rua muito íngreme, também vai ser muito complicado. Essa rua Nicolau Seger, que vem daquele loteamento abaixo do hospital, ela não dá reto na sequência. Então aquela rua que vem, a Nicolau Seger, que vem lá daquele loteamento, nós temos só 3 quadras abaixo. Para frente nós temos uma propriedade com 2, 3 açudes e uma área de lazer. Então, uma propriedade particular. De lá nós não teremos sequência. Quando ela vem de baixo, ela dá reto na frente do nosso posto de saúde. Então nós temos que fazer uma intersecção lá, dobrar à esquerda e de novo dobrar à direita para poder dar sequência reto nesta rua. Então nós temos a dificuldade da rua Rio de Janeiro? Temos, mas nós podemos também torná-la mão única, aonde da avenida dá o acesso direto para o hospital. Temos a saída lateral do hospital, onde dá a saída para a padaria Schneiders, se precisar um fluxo rápido do hospital. E se nós tiver uma emergência, onde nós temos que levar o paciente do hospital para um centro maior, como o regional de São Miguel, nós temos aquela rua 2 de novembro, que é aquela que passa na frente do moinho, que também poderá ser alargada, poderá ser asfaltada, dando um fluxo e uma saída muito mais rápido, um tempo-resposta mais rápido. Então também analisei muito bem, conversei com várias pessoas, inclusive na audiência aqui a gente trocou bastante ideia, e vejo sim, muito viável ser feito então essa desafetação dessa rua. Então seria isto. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o projeto de lei número 003/2018. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Por questão de ordem, presidente, o partido fecha a questão com 5 votos a favor da desafetação. E os demais? Meu voto é o contrário. Senhor presidente, gostaria que registrasse meu voto contrário a esse projeto de lei. Meu voto também é contrário, senhor presidente. Meu voto também, porque é um retrocesso para Iporã. Então está aprovado esse projeto por maioria de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 005 de 2018, que concede revisão geral anual aos servidores público municipal e agentes políticos nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A palavra está livre. Por questão de ordem, presidente, gostaria aqui de pedir em única votação o projeto, tendo em vista que nós estamos hoje na penúltima sessão desse mês e sempre no dia 23 é feito empenho dos pagamentos dos servidores. E nós temos as festividades da Páscoa no outro fim de semana e a administração atual sempre está pagando em dia a folha salarial. Então, se nós não votar em única votação, com certeza nós talvez estaremos atrasando o pagamento dessa folha para o final do mês. Por isso, meu pedido de única votação. Coloco o pedido de única votação em discussão, então. Não. Foi feito diferente agora, sim. Mas é o certo. Ninguém quer usar a palavra?
Coloco o pedido de única votação do projeto de lei número 005 em votação. A votação é nominal. Quem estiver a favor, sim, e quem estiver contra, não. Laírton Han? Sim. Noiri João Cosma? Sim. Sim. Mário Ribeiro? Sim. Fernando? Sim. Adriano? Sim. Darcy? Sim. Irme? Sim. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 005. Coloco em única discussão, bom, o projeto de lei, também não. Tá. Explicação pessoal, então agora nós temos, por ordem, a vereadora Irme Rohr Schneider. Mas não foi votada. Exatamente. Então, será colocado em única discussão o projeto de lei número 005, que concede revisão anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A palavra está livre. Como ninguém quer se manifestar, coloque em única votação o projeto de lei número 005 de 2018. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Mudou alguma coisa? Explicação pessoal. Pela ordem de inscrição, Irme Rohr Schneider. Pela ordem, senhor presidente. Volto nessa tribuna para saudar os meus colegas vereadores, servidores da casa e público que nos honra com a sua presença. Hoje, na explicação pessoal, eu venho aqui para agradecer à Casa, à Câmara de Vereadores, pela oportunidade da gente poder estar participando do Congresso da UVESC e dizer também, informar a população que a gente recebeu para isso 4 diárias, mais a inscrição do curso e mais as passagens de avião e o deslocamento até Chapecó. E dizer da importância desse curso, dessa formação, da gente buscar cada vez mais informações para a gente saber fazer cada dia melhor o seu papel de vereador, pelo qual somos eleitos para representar o povo e fazer esse nosso papel tão importante na sociedade de hoje. Também, na oportunidade, a gente teve uma conversa com o jurídico da UVESC, porque muitas vezes aqui, né, secretária Ivete, muitas vezes a gente se depara com algumas situações e a gente pergunta como é que nós poderíamos, para quem nós poderíamos perguntar. Então lá a gente teve uma audiência com a UVESC, a gente conversou com eles e eles inclusive se colocaram à disposição para fazer uma visita à nossa Câmara Municipal e explicar para nós quais são os trabalhos, os serviços, uma vez que a nossa Câmara está filiada ao UVESC, o que eles podem estar nos auxiliando, para a gente usufruir desse benefício que a UVESC nos dá. E também a gente procurou a direção da ALESC, para a gente também ter um amparo junto com eles para saber quais os serviços que a ALESC nos coloca e nos auxilia também enquanto Câmara Municipal de Vereadores. Também fomos muito bem aceitos lá e trouxemos bons encaminhamentos do que nós podemos fazer também com essa parceria da ALESC. E só para falar um pouquinho, não gosto de retrucar quando as coisas são muito pequenas, mas essa questão da ação voluntária, a qual estive à frente, colega vereador Adriano, ela em nenhum momento foi para tentar prejudicar alguém. Todos sabem, todos ouviram a minha entrevista, todos ouviram as minhas falas, que em todo momento eu falei, isso apenas é uma ação para conscientizar a população que nós não podemos fazer isso.
Então, os agricultores que lá moram mesmo, vários vieram dizer, sim, tem problemas, a gente mesmo se depara volta e meia com situações assim, mas como eu coloquei nos meios sociais também, o lixo que a gente joga aqui na cidade, muitas vezes vai levando de uma valeta para outra, vai levando, e quando vê, ele passa lá no rio. Então, é um trabalho de conscientização mesmo que eu estive fazendo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Continua ali a palavra, o próximo a usar a palavra é o vereador Fernando Otto. Saúde, senhor presidente, os demais colegas vereadores, também os vereadores de São Miguel, presidente da VEOSC, Cláudio José Barpe, e também população aqui presente. Só queria usar esse espaço hoje para pedir escusas de semana passada, quando usei esse espaço, e os colegas acharam que não era válido usar esse espaço. Então, posso ter me equivocado, mas não retiro uma palavra só do que falei. E também falar um pouquinho dos trabalhos desta semana, a semana que se passou também, parabenizar a Michele Senbassi, que hoje é a diretora lá da Casa dos Idosos. Ela esteve nos convidando nos últimos dias a participar dos intercâmbios e dos almoços. Hoje teve então em Macucuzinho, não pude me fazer presente, mas participei também em Piraju e em Linha Quilombo. Então, muito gratificante poder participar, trocar informação com os idosos e também com os líderes dos idosos, aos grupos participantes, os grupos dos outros municípios também que se fizeram presente. Então, esses intercâmbios valorizam bastante essa nossa população que seria então a terceira idade. Essa valorização, esse dia a dia, essa dança, esses jogos, então faz com que eles fiquem em movimento, que se distraem, que possam viver e curtir cada vez mais. Seria isso, muito obrigado. Obrigado. Então estamos chegando ao final de mais uma sessão de hoje. Eu queria agradecer aos vereadores, vereadora, funcionários desta casa, o povo que se fez presente, e logo em seguida nós vamos ter uma explanação com o Cláudio José Barpe, vereador de São Miguel do Oeste, ligado ao VEOSC, e convidando a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de março, às 19 horas, próxima segunda-feira, aqui nessa Casa Legislativa. Seria isso. Muito obrigado e boa noite.